É muito bom. Eu acho assim, muito revolucionário, assim, sabe? Veio para dar para chacoalhar o humor, né? Porque para sair do humor que a gente já tinha, que a gente já seguia um tipo de humor tradicional, que era maravilhoso também. Não, era ótimo. Mas eu digo assim, que a gente veio uma nova cara, vocês deram uma cara nova para o humor. Isso foi legal. Você diz que não é uma aula, mas Tem. aquele trabalho que vocês fizeram na rua de entrevistar as pessoas é uma escola, que a gente tem Cara, depois, a tem gente foi os primeiros a Pânico. fazer aqui. Isso. Ninguém fazia. Galera Aí no tem formato improviso, depois. tá? Nessa parte tinha improviso. Total, A gente ia imagino. com as perguntas, a gente ia com uma pauta, mas é óbvio que na hora embolava e saía outra coisa. Né? Mas a gente começou a fazer isso e a gente começou a gostar muito de fazer isso. E as pessoas gostavam de dar entrevista pra gente. A gente conseguia falar das maiores absurdos e ninguém entrava na história. Não, e eu falava um negócio que o CQC, quando surgiu, falavam que o CQC era um projeto da Quatro Cabeças, que era argentino. Aí o cara da Argentina falou assim, não, a gente pegou a ideia do cacete. Essa é a história que eu ouvi. O cara da Argentina queria fazer um Cacete Planeta. Exatamente, Só que não tem nada a ver com o Não Cacete tem, Planeta. Fez outra coisa. Não, mas eu digo assim, o tipo de... Eles se inspiraram na gente. no estilo de abordar o político. Outro que se inspirou na gente, que eu gosto muito, é o Hermes e Renato. Hermes e Renato Eles eram fãs da gente e eles fizeram uma coisa diferente. Sim, mais mas tosco. Então, mas eu você... acho sensacional. Não, Para mim, eu acho também. Eu acho eles foda. Melhor que esses outros que você falou. Eu acho que... Mas não fez sucesso não tanto fez, por conta de onde ele era MTV, né? MTV. Mas assim, o Hermes e Renato, cara, tudo que você vê assim, depois que surgiu programas diferentes, mas você via ali um pouquinho do... a gente um deu dedinho do caceta ali. assim. Uma influência. Isso que eu acho muito legal, assim, essa influência que vocês trouxeram para o humor. E essa galera que tinha um humor, né, tradicional, Chico, Jô, teve alguma rusga resistência? com o Chico, né? Porque quando foi lançado o TV Pirata, o Chico queria lançar um programa. Essa história que eu sei. E aí o Chico falou mal do TV Pirata. Falou que não era um programa que a empregada dele não ia entender. Aí a gente teve naquele momento, teve uma troca de farpas. Com o Chico Anísio. Só que depois a gente fez as pazes com o Chico Anísio e o Chico Anísio foi no programa. Foi maravilhoso. O Chico era muito... O Chico é um gênio, né? O Chico é muito gênio. Aquela história, o jovem chegando para... né? Não, essa briga natural. E você acha também, às vezes, quando você encontra a pessoa que já está estabilizada, vem uma coisa muito nova, você tem às vezes até por naturalmente você às vezes tem uma rejeição a isso, né? Tanto que eu estava falando até com o Garcia sobre o próprio Chaplin, né? Que Chaplin era extremamente contra o cinema falado. Pois é. Ele era contra o cinema falado e dizia, não, o cara não pode ler legendas, ele não vai ver a cena, não vai entender, não pode, e não sabia, nunca se imaginou dublagem, né? Mas era na hora ali a legenda, ele não, ou o cara vê o filme, o cara lê a legenda. Óbvio que tem um entendimento. Aí depois, não, vai ser diferente e tal. E depois ele fez o Grande Ditador, e outros filmes falados que são obras de arte. Mas tem essa... Aí depois, quando ele... é bom, vamos embora, sabe? Aí... O Jô, na verdade, a história do Jô é o seguinte, o Jô é que possibilitou a gente ir para a televisão, porque o Jô, ele saiu da Globo. Quando foi para o SBT, Foi para o SBT para fazer ele queria fazer o 11h30, né? O 11h30. Que era uma o coisa programa que não do existia Jô, no Brasil. Era o programa do Jô. Não existia. Ele queria fazer o programa, como é que chama? O talk show dele. O talk show, Não existia talk show no Brasil. Para você ver como a gente é antigo. Não existia talk show, que é uma coisa que hoje em dia só existe. Todo mundo faz, né? Não existia talk show. E o Jô, e nos Estados Unidos fazia sucesso, o Jô quis fazer. Ele quis fazer na Globo, não quiseram. Ele foi para o SBT, saiu da Globo, foi para o SBT para fazer o talk show dele. Abriu esse espaço. Um espaço de um programa de humor na Globo. Aí entrou o TV Pirata. Legal. Então Entendeu? foi a brecha do Jô ali. Foi uma brecha. E ele foi para o SBT, no começo ele fazia o programa de humor. Ele fazia o Vejo Gordo. Era Vivo Gordo na Globo. Aí quando ele foi para o SBT parou. Eu acho que ali... Durou pouco e ele ficou só com o... Eu acho que ali... 11h30, depois a Globo trouxe ele de volta. Eu acho que ali rolou uma coisa de... Não, você vem fazer humor, né? Tudo bem, mas eu posso fazer isso aqui? Pode. Aí ele foi lá para fazer o que ele queria, era fazer ele fez o programa dele ali para... Ele fez sucesso, né? Aí, depois o 11h30 virou ele criou referência. Foi o primeiro, né? E lançou...
lançou muita gente, né? Sim. Todo mundo ia... Você ia no Jô, era o selo de qualidade, né? Tipo, o Caceta me fez na novela, então o meu personagem é importante. O cara vai para... E aí, daí vocês ficaram esses anos todos, né? Depois de sucesso e tal. E aí, aí a gente teve o Bussunda, né? A perda do Bussunda, né? Acho que foi na Copa de 2006, né? Na Alemanha, né? E o Bussunda, ele tinha uma coisa, acho que muito popular com as crianças, né? As crianças curtiam muito o Bussunda. Não, todo mundo. Todo mundo, né? É uma figura maravilhosa, né? Você perguntou se tinha um líder. O Bussunda poderia ter sido um líder, mas ele, até para a personalidade dele, ele não assumia esse papel de líder, entendeu? Porque todo mundo procurava o Bussunda. Talvez ele era o mais popular. Ele era o mais popular. E ele fazia muito bem esse papel. Então, ele era virou uma época, o Cacete Planeta era o Bussunda. Era o Bussunda, se chamava Bussunda. Mas, cara, todo mundo escrevia, todo mundo atuava. E o Bussunda fazia muito bem esse papel. E era igual, né? Ele não tinha... Nunca pensei... Ele tinha um carisma gigante. Sim, era incrível. O Bussunda era... Escrevia bem pra caralho. Aí do lado que ninguém vê, né? Os textos dele eram muito bons. Porque tem esse lado do texto, né? Que a gente escreve pra gente, que surgiu do texto. O texto é foda, é importante pra caralho. Não, sim, cara. E você vê ali o Seu Creyson, né? Cara, eu lembro que teve um comício. O comício foi maravilhoso. Cara, um comício na Cinelândia. Não, foi em São Paulo. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. O comício do Seu Creyson foi... A gente não podia... Porque aí a lei eleitoral, a gente não podia falar de nenhum candidato. Podia, mas tinha que falar de todos. Pela lei, você não pode falar... Aí você tinha, sei lá... o Lula, Sim, você tinha que falar de todos. Não lembro quem era. O Lula, o Covas, não sei quem. Você tinha que falar de todo mundo, inclusive daquele candidatinho lá que ninguém sabia quem era. Era obrigado pela lei. Então a gente não falava de nenhum candidato. Então a gente lançou o nosso candidato. Olha que coisa genial, né? E o Seu Creyson, ele era o grande concorrente das organizações Tabajara, né? Era o Capivara. Era as organizações Capivara. O Seu Creyson é um personagem que a gente criou e que ficou um sucesso absurdo, né? O Cláudio falava de um jeito... Eu garanto, né? E aí lançamos o candidato popular, que era o Seu Creyson. E aí, num programa, a gente falou, semana que vem a gente vai estar na praça, sei lá, uma praça lá de São Paulo, que o Seu Creyson vai falar... Vai fazer um discurso, Vai fazer o discurso dele, de campanha. É sensacional. E a gente foi para São Paulo, eu não fui, mas o Seu Creyson, né, o Cláudio e mais algumas, não me lembro mais quem, porque montaram um palanque, esperava-se e chamaram lá uns figurantes. Só que apareceram 15 mil pessoas. Cara, nossa. Foi lotado. 15 mil pessoas, com faixa. As pessoas fizeram faixa. Cara, sensacional. Não, foi maior do que o comício do Ciro Gomes, na semana anterior, no mesmo lugar.